da igreja para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Benício é uma benção, né? Quando ele vem com a gente, o pai dele vem pegar ele aqui. Quando você abre a porta, a primeira coisa que ele entra, liga todos os ventiladores, deixa ele bem ligado. Precaureiro. Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em João 8:43. João 8, capítulo 8, versículo 43. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado e agradecido. Aleluia, Jesus. João 8, capítulo 8, versículo 43. Aleluia, a palavra do Senhor fala assim. Glórias a Jesus. Por que não entendes a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Amém? Só esses 3 versículos. Palavra pesada, né? O 44. Quando eu me converti, nos primeiros dias que eu estava aí numa igreja evangélica, a pessoa falou com esse versículo brincando, sabe? João 8:44. E eu nunca esqueci, irmãos, desse versículo. O primeiro versículo, chegaram perto de mim, um falando com o outro, brincando, sabe? Brincadeira, os irmãos com o outro, eu nunca mais esqueci. E fala sobre a mentira, né? Que o inimigo das nossas almas, ele foi homicida desde o princípio, ele não se formou na verdade. Porque desde quando Deus criou a terra, ele foi lá na Eva, né? Tentar a Eva, querer tirar a Eva do caminho do Senhor, desde o princípio, desde a fundação do mundo, o intuito do inimigo é destruir a família, acabar com os projetos, destruir os sonhos. Quantos sonhos o inimigo tem destruído? O inimigo, querido, ele usa pessoas, ele não tem jeito, ele vai usar pessoas para vir até você, para falar alguma coisa, para te magoar. Você fala, isso aí é os coveiros. Os coveiros só quer destruir. Talvez o irmão fica feliz, né? A gente tem casa na família, então a pessoa que ela tem o desejo de construir uma casa. O sonho dessa pessoa construir uma casa. Só que ele é solteiro, mora com a mãe, igual nós construir a casa, tudo. Mas ele tem um sonho, o sonho dele. E um dia, né, ele comprou assim, um pouquinho de telha que sobrou no momento de trabalhar, estava fazendo serviço, sobrou a telha e comprou aquelas telhas. Aquilo é o começo do sonho dele, aquelas telhas. Mas é o começo do sonho. O sonho começa assim, querido, de coisas pequenas, não de coisas grandes. Aí eu quero ter um sonho de uma casa, mas eu quero um palácio. Talvez não, Deus vai te dar uma casa menorzinha, e você vai trabalhando, lutando, e Deus vai dando condições de você aumentar. E aí a tia pediu para a gente orar naquelas feiras, né, para abençoar. E eu fiquei feliz de ter conseguido isso. E a gente ora que Deus abençoe o terreno, dê condições para ele construir a casa. Porque é o sonho dele, ele faz por onde esse sonho ser realizar, né? Mas muitas vezes o inimigo, ele chega no nosso ouvido e envia alguém para tentar, envia alguém para falar, envia alguém para destruir. Tem isso desde o começo, desde Eva, não é de agora. Desde a fundação do mundo, ele tenta destruir, ele tenta acabar com tudo. E é uma palavra bem pesada, né? Vou ler só 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer
os desejos de nosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Isso a gente tem que ter os nossos ouvidos, queridos, inclinados à voz de Deus. Nosso coração tem que estar alinhado com o coração de Deus, com os sonhos do Senhor. Porque Deus ele tem o melhor para nós. O melhor que Deus tem para nós não precisa ser o que a gente quer. Às vezes a gente não entende, mas na hora certa Deus dá. E sempre Deus ele dá quando nós estamos preparados. E muitas vezes Deus dá algo na nossa mão e você não está preparado, você não consegue administrar os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades. E onde o pastor pregou sobre o fruto verde, né? Se esse fruto é colhido verde, quando é colhido verde, ele vai apodrecer. Agora, quando ele está maduro, ele está na estação certa, está bom. Está bom para o momento para ser colhido. Isso, querido, é no dia a dia. O inimigo usa. No trabalho, na sua casa, às vezes na rua, você está andando, você se depara com pessoas que nem você conhece, para te apontar, para te desanimar, para te entristecer. Às vezes a pessoa sai de casa um dia tão bom, né, tão feliz para trabalhar, né? Aí encontra um na rua e você fala bom dia e já te dá um giló bem amargo. Mas quando as pessoas querem te dar uma má resposta, você sempre abençoa. Você sempre recebe aquele que você dá, então você sempre abençoa. E se você abençoa, abençoado está. Eu tive na minha família uma pessoa que ela mentia muito. Mentia demais. E quando essa pessoa falou a verdade, nem eu nem meu irmão que me deu para mim. Ela mentia muito, sabe? E quando ela ficou ruim, doente do coração, e ela falou, nem eu nem meu irmão acreditou. Por quê? Porque o pastor fala, né? Que o menino lá chegava, mãe, a casa está pegando fogo, a mãe corria lá e não era. Mãe, a casa está pegando fogo, corria lá e não era. O dia que estava pegando fogo, ele foi lá, a mãe não foi, eu cheguei a casa estava queimada. A verdade, querida, ela dói. Ela dói, mas ela cura. Aleluia. A verdade, ela vai ser naquela ferida que muitas vezes está ali, quietinha, aquela casquinha quietinha, mas dentro tem força, tem inflamado. Muitas vezes a verdade ela vem, arranca, limpa. Antigamente era petolado, ardia, né? Esse eu não gosto de doer aquele petolado, que nem existe mais aqui. Você está falando uma casa, mas não existe. Mas não tem mais saúde. Tem, né? Mas aquilo comia. E a verdade é assim. Deus vem, arranca, limpa, sabe aquele petolado antigamente? Dói, aí cura, viu, irmão? Na hora a gente não entende, na hora a gente reclama, na hora a gente chora, fala, Deus, como está doendo, Senhor. Mas na hora que cura, a gente agradece ao Senhor, porque fala, Deus, doeu, mas foi algo que curou, foi algo que transformou, foi algo que libertou, e foi algo novo que Deus traz. Porque, querido, muitas vezes a gente se deixa levar por situações, por coisas que acontecem. Talvez a gente curar e romper para frente, a gente anda para trás. E com Deus, Deus dá todo dia um maná para o povo do deserto. E é a mesma coisa que nós estamos fazendo. Todo dia Deus tem um maná, tem algo para nos ensinar, tem algo para acrescentar. Nós temos que caminhar para frente. Não deixar muitas vezes os cobeiros querer nos enterrar. Principalmente os nossos sonhos. Eu não sei qual é o seu sonho, mas nunca deixe de sonhar. Por mais que é difícil o seu sonho, sonha, busca, faz por onde você receber. Glória. Quando eu pedi uma casa para o Senhor Jesus, eu sempre orava pedir uma casa para o Senhor Jesus, porque quando eu era pequena eu não tinha um lar, eu ficava na casa de um tempo, na casa do outro, na casa do outro.
E por você viver nas casas dos outros, você aguenta muita coisa. Você escuta muita coisa. E eu sempre falava para Deus, eu pensava, eu vou ter uma casa linda, se eu vou morar, ninguém vai me tirar dela, ninguém vai me mandar eu ir embora. Graças a Deus, Deus me deu a casa. Eu nunca deixei de sonhar de ter a minha casa própria. E o dia que eu fui fazer a inscrição, querido, não tinha um registro na carteira, não tinha um contrato, não tinha nada. Só levei os documentos de pouco. Eu lembro que na última vez eu fui lá, a pessoa pediu um salário. É tanto, você tem que ganhar a renda da casa para você pegar. Aí na hora que ela falou para mim, eu pensei assim, se eu mentir, essa prestação vai subir, eu não vou conseguir pagar. Só que eu pensei na hora. E eu falei, não, a gente ganha meio salário a menos. E ela falou para mim assim, você não pega a casa. Na hora foi difícil ela falar aquilo para mim, você não vai pegar, se não tiver meio salário assim. Eu ganhei meio salário abaixo. Eu falei a verdade. Na hora que ela falou, você não vai pegar a casa, doeu. Só que Deus entregou a chave na minha mão, filho. Deus entregou, por quê? Porque no meu coração não estava cobiça de querer falar, vou ganhar tanto. Não, eu falei, eu vou falar a verdade. Deus abençoou por eu falar a verdade. Porque quando os seus sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus, você pode passar o que você passar, querido. Mas se você estiver no caminho do Senhor, você vai chegar lá. Você vai chegar na vitória. Você vai alcançar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele conhece, não é o que sai da minha boca, é o que está no meu coração. E é o que está no meu coração que vai se expressar. A intenção do meu coração. E a Bíblia fala, né, que a boca fala do coração está cheio. Nosso coração tem que estar cheio de Deus. Cheio da palavra de Deus. Meu irmão, a paz não fala? A Bíblia é a verdade. Então, se a Bíblia falou, amém. Se a Bíblia falou, Deus falou e está falando. Se Deus falou que vai abençoar, vai abençoar. Mas para mim receber a bênção, querido, eu tenho que firmar nos caminhos do Senhor. Você tem que estar alinhado com o Senhor. Você pode ter a certeza, querido, se você tem sonhos, Deus vai realizar muito mais do que você está pedindo ou você está pensando. Porque Deus, Ele é Pai. E o Pai, Ele ama e abençoar o Filho. O Pai, Ele ama e dá presente para os filhos. Porque o Senhor Jesus, Ele tem um coração de amor. O Pai, Ele não mede esforço para abençoar o seu filho. O Pai, Ele não mede esforço para dar o melhor para o seu filho. Amém? Eu deixo essa palavra para mim e para você, querido. A verdade, ela cura, a verdade, ela liberta. A verdade te impulsa para frente, para caminhar, para Jesus Cristo. Aleluia! Vamos estar orando também nesse nosso culto, nessa nossa glória, Santíssimo. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor Jesus. Que a tua palavra é verdade, Senhor Jesus. A Bíblia, Senhor, e a boca do Senhor aqui na terra, falando aos nossos corações, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós questionamos tantas coisas, por que disso, por que daquilo, Pai. Porque muitas vezes nós não entendemos o propósito do Senhor tem na nossa vida. Mas nessa noite, Senhor, tira toda a dúvida do coração, em nome de Jesus Cristo. Venha trabalhar nos nossos corações, Senhor Jesus, fazendo a tua vontade e o teu querer, Pai. Tira, Senhor, de perto de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, toda falsa amizade, Senhor Deus. Tudo aquilo, Senhor, que vem para nos afastar do Senhor, tira em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira do nosso coração, muitas vezes, aquilo que o inimigo tenta implantar. Tira em nome de Jesus Cristo. O nosso coração esteja livre e impedido, Senhor Deus. O nosso coração venha receber somente as coisas do Senhor, a tua palavra. A tua palavra nós viemos guardar no nosso coração para não pecar contra o Senhor, Pai. O nosso coração esteja aberto para a semente do Senhor ser semeada em boa terra e frutificar para o reino do Senhor, Pai. Deus, abre o nosso entendimento.
Dai-nos sabedoria. Muitas vezes nós vemos a tua palavra e nós não entendemos. Derrama sabedoria no nosso coração nessa noite. Entendimento. O Espírito Santo venha trabalhar nos nossos corações, dando a direção do teu caminho, Pai. Não do nosso caminho, mas do caminho do Senhor, Pai. Nós possamos, Senhor, caminhar nessa terra conforme a vossa vontade querer do Senhor. Nos ensina a ser servos, seres obediente à tua palavra, seres obediente, Senhor, a fazer a tua vontade. Tira de nós o nosso eu, nossos desejos, nossas vontades. Venha prevalecer a vontade do Senhor na nossa vida, Pai. Nós venhamos sonhar sonhos do Senhor. Os sonhos do Senhor são maiores que o nosso, Pai. Porque o Senhor é um Pai. O Pai, quando abençoa, abençoado está. O Pai tem prazer em dar presente para os seus filhos, Pai. Então, nessa noite, Senhor, derrama no nosso coração que cada um necessita e precisa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, essa pessoa que tem ajoelhado, chorado diante do Senhor, venha nessa noite e abraçar o Espírito Santo, venha envolver essa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem escutado cada oração que tem sido feita, Pai, com sinceridade, porque o Senhor ora, Pai, não sai da nossa boca, mas o Senhor ora, Pai, aquilo que sai do nosso coração. E nessa noite, Senhor Jesus, o Senhor venha, Pai, nos libertar de tudo aquilo que nos prende nessa terra. Nós viemos servir para o Senhor, Pai. Entender, Senhor, que essa terra, Senhor, nós estamos aqui de passagem. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai nos chamar, mas que nós tenhamos preparados para ter encontro com o Senhor, o Rei da Glória, Senhor do Senhor, Pai. Nós possamos, Senhor, entender, Pai, que nessa terra nós não devemos se apegar às coisas dessa terra, mas se apegar às coisas do Senhor. Nós oramos nessa noite pela nossa parentela, Deus. A cada um que faz parte da nossa família, nossos filhos, nossos irmãos, nossos sobrinhos, pai, mãe, nessa noite, Senhor Jesus. O Senhor venha ter um encontro, Senhor, com cada um, Deus. Liberta a nossa parentela, abre os olhos, cada um vem enxergar a verdade do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Faça da nossa família todo espírito de engano, Pai, e traz todo espírito de verdade à nossa família, Pai, aos nossos filhos, Senhor. Traz espírito de verdade, Pai, e afasta todo espírito de mentira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a verdade, Senhor, é a verdade do Senhor, Pai. Quando nós caminhamos na verdade do Senhor, nós temos paz, nós temos alegria e a confiança que o Senhor vai fazer, Pai. Eu oro, Deus, e agradeço, Senhor, por o Senhor ter dado um filho ali na cruz, em prova de amor por mim, Pai, eu não merecia. E o Senhor deu o seu filho amado ali naquela cruz. Foi chicoteado, foi xingado, foi humilhado, Senhor Jesus. E naquela trajetória do caminho que ele carregou aquela cruz, Pai, em nenhum momento Jesus murmurou, em nenhum momento Jesus desistiu. Foi pesada aquela cruz, Senhor, mas ele levou até o fim. E ele teve a glória do Senhor. Nós possamos entender, Pai, sacrifício do teu filho ali na cruz, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor ama todos iguais, Pai. Muito obrigado, Jesus. Eu oro e agradeço a Ti, somente ao Senhor, em nome de Jesus.